sabendo que esse momento é o momento em que se inicia o trabalho de terapia para as nossas doenças do corpo e para as nossas doenças da alma, das nossas saudades, dos nossos desencantos, e vamos entregando ao Pai Criador tudo isso que nos deixa tão desanimados e tristes. Nesse trabalho inicial, nós vamos nos preparar para receber todo o tratamento que a espiritualidade maior inicia nesse momento. Boa tarde a todos. Demolindo Muralhas, do livro Deus te abençoe, pelo Espírito Irmão José e a psicografia Carlos Bacelli. Não percas a oportunidade de ser útil a quem não simpatize contigo. Toma a iniciativa de socorrer o familiar ou o amigo que se encontre necessitado, acautelando-te, todavia, para que em tua atitude não haja a intenção de humilhar. Por outras mãos, fazes chegar o teu auxílio a quem talvez pelas tuas viesse a recusá-lo. Há muitas maneiras de se tocar um coração insensível. Um único gesto de nobreza pode, não raro, demolir muralhas de indiferença e ressentimento que se ergueram ao longo dos séculos. Se te encontras verdadeiramente interessado em quitar os débitos que contraíste, sempre disporás de recursos para que o faças. Já refletiste que a situação em que te privilegias em relação a alguém te exorta à condição de benfeitor de quem outrora prejudicaste? Utiliza o que contigo retens temporariamente, investindo em tuas felicidades de hoje e de amanhã, na conquista de valores que te sejam eternos. E agora vamos ouvir o estudo da nossa irmã Aleuda, que começa hoje a estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, enquanto nós ouvimos o estudo da nossa irmã Aleuda, tenhamos certeza que todas as nossas dores físicas, que todos as nossas dificuldades vão ficando para trás. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Vamos começar nessa segunda-feira a estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos enfocar os itens de 1 a 4 desse capítulo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Em primeiro lugar, vamos entender o que é misericórdia. O que essa palavra quer dizer? A palavra misericórdia. Ela deriva do latim, como muitas ou enorme quantidade de palavras do português, vem do latim. Misere, de miséria, e cordis,
de coração. Então, o que é misericórdia? É ter compaixão de coração. É a capacidade de sentir aquilo que o outro sente. É aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém. Resumindo em poucas palavras, é se colocar no lugar dos outros. Isso é o que significa misericórdia, que nós vamos ver aqui. Tem gente que acha que pobreza e miséria, aqui vai um parêntese, é a mesma coisa. Não é, né? São diferentes em intensidade. Pobreza, por exemplo, você tem o seu salário pequeno, você faz um extra aqui, um extra ali, para tentar ter o que você necessita para gastar durante o mês, apertadinho. Mas você tem a sua casinha, o seu abrigo, por mais simples que seja. Você tem o seu alimento básico, né? Você tem seu agasalho. Agora, a miséria é a pobreza extrema. Você não tem nada. É falta de tudo. É um estado de indigência. Você não tem a sua casinha para te proteger dos intempéries. Você não tem o seu alimento básico. Você não tem o seu agasalho. Você não tem saneamento básico. Aonde essas pessoas que vivem na rua, esses nossos irmãos, tomam banho todos os dias? Fazem suas necessidades com higiene, com segurança? Não tem. Consequentemente, problemas de saúde. Muitas das vezes, olha, sempre, necessita de alguém que ajude a tomar um remédio, né? Uma consulta médica. Então, é um estado de abandono total. Mas abandono por quê, Alilda? Não sei, depende. Cada um tem uma história. Uma vez eu contei aqui a história de um rapaz que vive na rua, porque se meteu com droga, ele era adotado, se meteu com droga, os pais não conseguiram resolver o problema, ele passou a roubar em casa para comprar as drogas, a agredir os pais e simplesmente ele foi abandonado na rua. Conversei uma vez com um mendigo também, que estava na rua. Por que está na rua? Tinha casa, tinha mulher, tinha filhos, tinha tido bons empregos, mas optou por ficar na rua. Então, existem N razões, né, para esse abandono. Mas vamos voltar à misericórdia. Vamos ver o que é ser misericordioso na prática. Ser misericordioso na prática é condoer-se dos irmãos em necessidade. Olha o verbo, condoer-se. Condoer quer dizer o quê? Você está sentindo a miséria daquele ser. Você está se colocando no lugar daquele ser. Se fosse comigo, como eu estaria? Não é só o condoer-se aqui, não é você pegar e dar um prato de comida, dar um café, dar um pão, dar um agasalho, dar um cobertor. Não. É você sentir realmente misericórdia, para daí você ajudar. Ser misericordioso na prática é apiedar-se das crianças órfãs ou abandonadas. Olha o verbo apiedar-se. Sentir. Como vivem essas crianças? Como eu me sentiria se eu fosse uma criança abandonada? E colaborar principalmente para a educação dessas crianças, né?
que elas possam aprender a ler, escrever, fazer as 4 operações, desenvolver inteligência, adquirir conhecimento, para que elas, quando estiverem nos seus 18 anos, talvez, elas terem condições de serem úteis a elas mesmas e ao próximo, à sociedade, de trabalhar, né? De poder se sustentar, de poder ter a sua casinha, a sua comidinha, né? Aquilo tudo que a gente viu antes. Ah, mas como assim? Como assim como? Se você pode trabalhar, ser útil, você está fazendo bem para você, você está sendo útil e para a sociedade. E não importa que tipo de trabalho seja, se é o que ganha mais, se é o que ganha menos, se é o dono da indústria, é o dono de uma rede de hotéis, ele dá empregos, ele garante aposentadoria, ele dá um plano de saúde, ele é importante, mas também é importante aqueles que, infelizmente, ganham menos, né? Mas que recolhem o nosso lixo, né? Que dirige as nossas conduções. Todas as profissões são dignas e são importantes e necessárias dentro de uma sociedade. Tá? Ser misericordioso na prática é olhar pelos velhinhos desamparados. Olha o verbo, olhar, não é ver. E não estou me referindo aqui a você ir só no asilo, ver o que é que os velhinhos precisam, não. Olha dentro de casa. Olha os velhinhos da família. Eles estão sendo olhados ou apenas assim, visto? Estão lá no cantinho deles, muitas das vezes entregues a cuidadores, quando se pode colocar um cuidador. Estão lá. Eu olho. O que eu posso fazer por esse avô, por essa avó, por esse tio, por essa mãe, enfim, pelo velhinho? Eu converso com ele. Eu ouço as suas histórias. Não faz mal que repitam 200 vezes a mesma história. Ele está vivendo, ele está socializando. Posso ler para os meus velhinhos? Pode e deve. Comentar a leitura, assistir um filme, colocar as músicas da época dos velhinhos. Não é verdade? Dá vida para eles, leva para a janela, vai ver a natureza, vai observar em volta, vai dar uma voltinha na rua. Quanta coisa que a gente pode fazer olhando pelos nossos velhinhos. Ser misericordiosos na prática é sensibilizar-se com os doentes, ajudando-os no que possa. Ajudando no que possas. Não precisa dar materialmente, né? Claro, você pode ajudar com remédio, com a consulta, com o médico, você vai fazer. Mas, se eu estivesse no lugar daquele doente, o que eu estou querendo receber de quem me visita, ou da minha família, ou do meu amigo? Uma palavra de consolo, de esperança, né? Um conselho, bater um papo, uma prece, que ora por mim. Geralmente, quando a gente vai visitar um doente, fala assim, ora por mim, não esquece não é? Ou, melhor ainda, ora comigo. Mas o mais importante, o ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos os defeitos dos outros, relevarmos os agravos que nos façam, renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardando ressentimento de coisa alguma. De que a gente está falando, gente? De perdão. Não é? Jesus, no título do trabalho de hoje,
que é das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, porque terão misericórdia. Ou seja, é a lei de dar e receber. É aquela bolinha de ping-pong que a gente joga na parede, ela volta para onde? Para cá, bate e volta, bate e volta. Dar e receber. Jesus disse isso. Dá misericórdia, que eu terei misericórdia de vocês também. Concordam? Bem, a misericórdia nos conduz à caridade. Ser misericordioso é ser bom. E um dos itens da caridade, que a gente vai ver depois que Jesus falou, é ser bom. É ser benevolente. Mas presta atenção. Eu coloquei aí essa observação. Todo homem bom faz o bem. É benevolente. Mas o simples fazer o bem não quer atestar que você seja realmente bom. Lembram dos fariseus? A esmola que eles davam ao templo? Bem aparecendo para ver que era muita coisa, né? Oh, como ele é bom, olha como ele é bom, como ele é bom. E eles eram exemplos para aquele povo? Eles faziam o que eles diziam? Eles faziam a beneficência, eles executavam o ato de fazer o bem. Né? Mas sempre esperando o quê? O reconhecimento. Muita gente faz o bem, isso, esperando algo de volta. O reconhecimento dos homens ou até de Deus. Né? Os aplausos, os elogios, né? Falar bem de mim, eu sou tal. Isso não é ser bom, apenas benevolente. Para você ser bom, você tem que ser apenas beneficente. Para você ser bom, você tem que ser benevolente. Você tem que ter o sentimento, a misericórdia. Né? Você tem aquele impulso de fazer o bem, porque você está se colocando no lugar do outro. Ficou claro? Como Jesus via a caridade, como é que ele definia a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. É o tal BIP. Benevolência, acabei de explicar. O sentimento, você se põe no lugar do outro, não é? Você quer ajudar, às vezes você não consegue executar, mas só esse sentimento já é a benevolência. Tá? Indulgência. O que é a indulgência? Suportarmos os defeitos dos outros. Aquilo que a gente sempre comenta aqui, todo colega que apresenta o trabalho, fala sobre a indulgência. Nós não somos iguais. Não existe uma pessoa igual à outra, nem os gêmeos idênticos, só por fora. Não existe. O que nós somos? Nós somos um somatório de experiências dessa vida com experiências de outras muitas vidas. Nós somos um somatório de aprendizado dessa vida e de outras muitas vidas. Cada um tem uma profissão diferente nessa vida e em outras vidas. Então a gente tem um somatório aí de conhecimento, de sentimento, que nos faz diferente dos outros. Não é verdade? Ninguém é igual a ninguém. Então nós temos que ter indulgência, né? Aceitar os defeitos dos outros, porque nós também temos defeitos. Nós também precisamos da indulgência dos outros. E o perdão. O perdão das ofensas. Renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança, não guardando ressentimento de coisa alguma. É difícil, né?
É difícil, mas a gente tem que começar a exercitar isso. Não deixar a coisa evoluir para a raiva, para a vingança, para o ódio. Compreender que aquele está no outro nível. Você não precisa levar, abraçar, beijar, trazer para casa. Não, não precisa, não. É só, deixa aí. Deixa aí. Procura esquecer, não guardar a mágoa. Jesus, na oração que ele nos ensinou, Pai Nosso, tem lá um dos versinhos, ó. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não tem, né? Perdoai. É novamente a lei de dar e de receber. Ação e reação. Que a gente vê, eu coloquei aqui várias frases retiradas de evangelhos que vêm ilustrar essa frase de Jesus. Esse verso da grande poesia de Jesus. Não condeneis e não sereis condenados. Não julgueis e não sereis julgados. Não, se perdoardes aos homens as ofensas que tendes dele, também vosso Pai Celestial vos perdoará vossos pecados. Pecados aqui, entre aspas, porque a gente sabe que são os erros, né? São os erros. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Qual for a medida que usarde para os outros, tal será a que se use para vós. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semear em abundância também colherá em abundância. Tudo aqui resume o quê? Dou e recebo no mesmo dia. Não. É o perdão que Jesus fala nessa frase do Pai Nosso. E quando a gente pede perdão ao Pai das nossas ofensas, o que está acontecendo aí? Qual é o processo? Pai, perdoa as nossas ofensas. Eu estou me arrependendo. Eu já estou tomando consciência dos meus vícios, dos meus erros, do que eu ainda faço de ruim, de mal, de errado, segundo as leis. Pai, eu estou me arrependendo, olha, eu errei. Me ajuda. Ajuda a melhorar os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras. Me ajuda, Pai, para que eu possa também perdoar as ofensas dos meus ofensores. Certo até aí? No capítulo, se não me engano, é 18 de Mateus, ele faz a seguinte pergunta para Jesus. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Ali está apagadinho, mas será até 7 vezes? Ali o será está no azul marinho, não apareceu. Será até 7 vezes? E Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, indefinidamente. Me ofendeu? Desculpa, relevo. Me ofendeu? Desculpa, relevo. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Foi o que Jesus nos ensinou. Esse é uma curiosidade, esse número 7 é um número que era muito usado, né? É um número místico, muito ligado à espiritualidade. Segundo a numerologia, 7 é o número da perfeição. E eu coloquei aí a menorá, porque quando Jesus falava para aquele povo, né? Eles tinham, e ainda têm os que seguem a religião rígida, com rigidez, o uso da menorá. Menorá é esse conjunto de velas ou de lâmpadas, são 7, porque são 7 dias da semana. Deus fez o mundo em quantos dias? 6, e descansou no 7º.
Está errado. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O 7º dia é o ciclo da criação que se encerra. Então era o hábito deles acender essas 7 velas ou 7 lâmpadas no final da sexta-feira, porque sábado seria o dia do descanso. É o dia de não fazer nada para aquela cultura, tá? Eu pedi autorização, pode? Eu pedi autorização ao Edmundo para passar aqui um vídeo que ele colocou essa semana, que passou no nosso grupo, mas a maioria aqui não faz parte do grupo, tá? Então vamos assistir esse vídeo que eu achei muito legal para nós continuarmos com uma curiosidade a mais sobre o número 7. Vamos ver se vai dar certo. Deu trabalho. Perto? Vamos ver. Quem é Deus? Como Ele é? Onde Ele está? Realmente, Ele existe? Prepare-se, porque hoje vamos mostrá-lo em primeira mão para você. Apresento-lhe Deus, o Senhor do Universo. Os céus o anuncia. A terra o proclama. O mar o exalta. O universo inteiro testifica. Tudo que existe aponta para Ele, que esculpiu cada detalhe. Do macro ao micro. O sopro que dá vida ao pó.
repita o seu nome. Olhe, o veja. Deus não precisa de provas, porque a criação já é a sua voz. Deus sempre foi. Deus sempre será. A sua assinatura está em tudo. A sua assinatura está em tudo. Gostaram? Muito legal, né? Eu agradeço ao colega Edmundo e ao colega Alcir que conseguiram colocar o vídeo aí nessa sequência. Nós vimos aí Deus, só que um comentário se faz necessário. Não é quem é Deus, é o que é Deus. Que quem é um pronome que se dirige à pessoa. E Deus não é gente igual a gente, não é como a gente. É o que é Deus, que é a primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus? Alguém sabe me dizer aqui o que é Deus, como ele é? Vamos ver 7 qualidades, já que a gente está falando do número 7, de Deus. Ele é imanente, ele está contido em todas as formas existentes, que nem a gente viu no vídeo. Está no mar, no céu, no sol, nas matas, em nós. Ele é transcendente, ele está acima de tudo que criou. Porque se houvesse alguma coisa antes dele, ele não seria o criador de tudo. Então não existe nada antes de Deus. Ele é onisciente, sabe tudo, não adianta querer esconder. Ele é onipotente, tem um poder ilimitado. Ele é onipresente, está presente em todas as partes. Pode conversar com ele aonde estiver. Ele é imutável, não está sujeito a nenhuma mudança. E ele é imaterial. Ninguém sabe o que é Deus, como ele é. Ninguém sabe. Pelo menos nós aqui encarnados nesse planeta não sabemos como ele é. Então, em essência, ele é espiritual. E quando eu falo em perdão, eu sempre me lembro da parábola do filho pródigo. É claro que nós, que frequentamos sempre a casa, já ouvimos essa parábola aqui várias vezes. Mas tem muita gente nova aqui que talvez não tenha ouvido ainda a parábola do filho pródigo. Eu não vou contar em detalhes, mas é só resumindo. Um filho, aliás, 2 filhos, um pai com bastante posses, e o filho mais novo pede a parte da herança. Ele não espera o pai morrer, não. Tá? Pede a parte dele e eu quero viver a minha vida e sai de casa.
Aí passa a necessidade, torra tudo, chega a pedir para comer comida de porcos, né? Se arrepende. Poxa vida, os criados do meu pai têm mais do que eu. Comem, se agasalham. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Esse é o filho pródigo. Então, isso é a parábola que Jesus contou. Mas a gente sabe que Jesus contava as histórias, as parábolas, usando metáforas, usando assim símbolos, imagens, para transmitir conhecimentos mais profundos. E sempre que se comenta a parábola do filho pródigo, as pessoas se preocupam muito com o filho pródigo, esse que abandonou a casa do pai. Mas eu digo sempre, há 3 personagens importantes na parábola do filho pródigo. O primeiro personagem é o esbanjador, é o filho pródigo, né? O que ele faz? Ele se desconecta com o Criador, com o Pai, né? O Pai na história representa Deus. Ele se desconecta, não quer saber daquilo. E esse Pai, esse Deus, nos deu como herança, como diz ali o vídeo, nós todos temos a assinatura de Deus, nós todos temos de herança as virtudes divinas em germe, né? Para que nós possamos desenvolvê-las, torná-las úteis para nós, para o outro, para a sociedade. Mas o que ele faz? Ele não distribui esses bens que ele recebeu do Pai, essa herança divina que ele recebeu do Pai, né? Ele faz a opção de viver desperdiçando todos esses bens, preocupando-se somente consigo. Egoísta, né? Egoísta, como tem muitos entre nós, né? Que não distribuem nada do que tem. O amor, a inteligência, nada. Só visando o viver dele, o sucesso dele, o que eu quero. Esse é o filho pródigo. O segundo personagem da parábola é o avarento, né? É o filho que ficou com o pai, trabalhando para o pai, né? Só que esse segundo filho, ele não está nem aí para o retorno do irmão. Ele não dá as boas-vindas, não sente misericórdia pelo sofrimento do irmão, né? Ele tem ciúmes porque o pai manda fazer uma festa, o pai abraça o filho que volta. Eu que fiquei aqui, você não faz festa e vai fazer festa para ele que te abandonou, não cumpriu as suas leis. Ciumento, egoísta, orgulhoso. Tudo isso. Não tem misericórdia, nada, só cobra. Ele é aquele que reconhece que são muito bons os conselhos e o admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Quanta gente que frequenta templos cristãos, seja a igreja católica, a protestante, o centro espírita, não faltam as palestras, não é? Muitos que fazem palestra, quantos que sabem de cor e salteado todo o evangelho. Quem falou, quem não falou, qual é o capítulo, qual é o versículo, sabem de tudo, tem boa memória. Mas eu pergunto, fazem? Exemplificam? Dão bons frutos? Distribuem boa semente? Esse filho avarento, aqui na história, está exemplificando esses nós, muitos de nós que sabemos, mas não fazemos. Isso é para os outros. Para mim, não. Concordam? E o terceiro personagem, que é o Criador, é o Pai, é Deus, né? Que ao avistar o filho retornando para a sua casa, reconectando-se com ele,
vai ao seu encontro, cheio de alegria, abraça-o, beija-o, não lhe cobra explicação nenhuma, não lhe dá as costas, não critica, não manda ele juntar seus criados conforme o filho se diz merecedor. Porque o filho, quando o pai abraça, ele diz: meu pai, Deus, meu pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, contra as leis divinas. Não sou digno que me chames de filho. Me coloca junto dos criados. Olha como se tornou humilde. Os criados, lá pelo menos eu tenho comida. O humilde tem tudo. A humildade leva a tudo. Ele se resigna. Ele tem resignação com tudo. Os criados, os humildes. E aí o pai manda fazer uma grande festa, manda trazer sandálias novas para que ele possa caminhar por novos caminhos, né? Que ele possa fazer novas e boas escolhas, que abandone os vícios, os erros, os defeitos e deixe florir a boa semente, as virtudes que herdamos do Pai. Então, esse é o nosso Pai, nosso Deus, todo bondade, todo misericórdia, amor abundante, amor incondicional. O Pai paciente, porque Ele sabe que mais dia menos dia, todos os seus filhos retornarão para a sua casa. Sabe quando é que vai acontecer isso? Sabe? Deus está preparando um festim, que nem o pai preparou para o filho pródigo. Um festim, um grande festim. Quando todos nós realmente nos comportarmos como irmãos. Todos nós, filhos de Deus, né? Irmãos, unidos na fraternidade. E o responsável por essa união, quem é? Quem vai ser? Jesus. Sigamos o Evangelho de Jesus. Ele mesmo disse: as palavras que eu digo não são minhas, são do meu Pai que está no céu. É o que Deus quer, é o que Deus determina e é o que nós temos que procurar fazer, a sermos fraternos. É aquele filho, o avarento, que sabia tudo de Deus, né? Seguiu o Evangelho, blá, 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 fala tanto em fraternidade. Quanta gente que fala tanto em fraternidade. Ah, nós somos filhos de Deus, nós somos todos irmãos. E, no entanto, separa por raças, separa por crenças. A minha religião é que está certa, a minha religião é que é a dona da verdade. Separa por posicionamentos políticos. Quantas famílias aí, alguns elementos separados, afastados, porque não há o respeito às opiniões contrárias. Então, meus irmãos, bendigamos os que nos ferem e nos humilham, porque são instrumentos providenciais da nossa lapidação. Então, é através das verdades que a gente ouve, das coisas que nos ofendem, que nos humilham, que a gente para pensar: epa, eu fiz isso, está na hora de eu ir lapidando isso aí, e trabalhando esse vício, e tentar eliminar esse defeito, tentar fazer com que apareça os diamantes, as virtudes divinas que existem em nós. Concluindo, a misericórdia é um complemento das outras bem-aventuranças. A misericórdia complementa a humildade, complementa a pureza de coração, complementa o ser manso e pacífico.
Sem misericórdia, ninguém é humilde, ninguém tem puro coração, ninguém é manso, ninguém é pacífico. Tá? Então, para nós terminarmos, que eu já falei demais, eu trouxe uma poesia de Casimiro Cunha, e faltou aqui o autor, e psicografia do Chico Xavier, Nosso Irmão. Se alguém te fala na rua, deitando lamentação, não passes despercebido, escuta que é nosso irmão. Ouviste o parente em casa, gritando em voz de trovão, não te aborreças por isso, tolera, é nosso irmão. Transformou-se o companheiro, agora rixa e brigão, não te afastes nem censures, suporta que é nosso irmão. O amigo a quem mais estimas ofendeu-te sem razão, não te deis ao derrotismo, perdoa que é nosso irmão. Padece e chora o vizinho, problemas em profusão. Não te demores no auxílio, coopera que é nosso irmão. Olha quantos verbos: escuta, tolera, suporta, perdoa, coopera. Olha quanta misericórdia. Enxergaste o pequenino sem roupa, sem lar, sem pão, não permaneças de longe, acolhe que é nosso irmão. Viste o doente sozinho, no braseiro da aflição, não percas tempo em conversa, socorre, é nosso irmão. Tiveste do adversário pedradas de ingratidão, calando, segue servindo, desculpa que é nosso irmão. A quem te peço um favor, embora dizendo não, sem grita e sem aspereza, atende, que é nosso irmão. E diante de todo aquele que sofre na provação, o Cristo pede em silêncio, ampara, que é nosso irmão. Acolhe, socorre, desculpa, atende e ampara. 10 verbos aqui, demonstrando a misericórdia, né? Tudo que pode significar misericórdia, porque, na verdade, a miséria que todos nós carregamos é a miséria espiritual. São os maus sentimentos ainda, os maus pensamentos, as más ações. Obrigada pela atenção.